de fato, dominar o assunto. Agora, mudando de regularização, vamos para a próxima, vamos estudar aqui com muito carinho. A próxima forma de regularizar, gente, é a chamada regularização declaratória simplificada. Então, anote aí, regularização declaratória simplificada. O que é esse tipo de regularização? Então, uma segunda possibilidade da gente regularizar no âmbito administrativo e não registral o imóvel na prefeitura, o imóvel no município. Estamos falando de regularização municipal. A regularização declaratória ou simplificada, gente, anote aí, ela é feita, né, ela foi criada para edificações residenciais não enquadradas na categoria automática e que tenham até 500, anote aí, 500 metros quadrados de área construída. Então, volto a falar, a regularização municipal, a regularização da prefeitura, declaratória ou simplificada, que é a segunda, nós já falamos da regularização automática, ela é a ferramenta para regularizar edificações residenciais não enquadradas na categoria automática e que tenham até 500 metros quadrados de área construída, tá? Então, anote aí, precisa anotar, importante. A regularização, gente, declaratória simplificada, anotou? É o segundo instrumento, a segunda ferramenta que nós temos. Para os imóveis de uso residencial, R1 e R2, você já sabe o que é que eu já te mostrei, que tem área total de até, não pode, né? Então, até, não pode ser mais, 500 metros quadrados, será adotado o procedimento declaratório simplificado para a regularização municipal desse imóvel. Essa modalidade na qual, por meio do portal de licenciamento, o interessado realiza o preenchimento das informações necessárias no site, no portal, salvo exceções de prefeituras menores, é feito o upgrade, né, das peças gráficas, planta, menor descritivo, é feito é anexado, né, em PDF, e você consegue fazer isso tudo pela internet, em regra, tá? Salvo exceções, tem exceção, Brasil é muito grande. E você faz isso declarando, né? Declarando atender a legislação editalícia, como é o nome. Os documentos solicitados, gente, devem ser apresentados e assinados por profissional habilitado. Por isso eu estou falando que a regularização administrativa tem que ter parceiro engenheiro, o advogado tem que ter parceiro engenheiro e o engenheiro tem que ter parceiro advogado. Não, advogado, engenheiro. Tem que ter porque temos que trabalhar em conjunto. ART, documentos necessários, é importante. E aí eu trago para você, eu quero que você entenda as exigências e impedimentos para a regularização declaratória simplificada. Então, vem comigo, presta atenção. Deixa eu abrir mais uma tela para você. Deixa aqui. Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Ótimo, foi. Deu certo, Melker, obrigado. Aí, vamos lá. Joia, valeu. Deixa eu ver. Vamos lá. Cadê? Ainda não. Aqui, apareceu o material. Joia, que legal, apareceu sim. Olha que legal, gente. Você, de fato, consegue fazer o quê? Vamos lá. Aqui, ó, tá aparecendo para você. Tá vendo a imagem? Essa imagem, né, como eu já tinha mostrado, é a imagem da categoria R1. R1, tá vendo essa casinha aqui, ó? Aqui, ó. R1 são residências unifamiliares. Tá vendo aqui? É o R1. Existe a categoria R1 e a segunda categoria de imóveis, é uma classificação, tá? É a R2H, ou R2. Que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo que é uma casa embaixo, outra em cima? São residências horizontais, como casas geminadas e vilas. Tá vendo? Então, R1, R2, tá? Falou em casas geminadas e vilas, eu estou falando da categoria R2, ok? Combinado? Não dá para errar. Legal, pode voltar pro professor aqui. Isso, obrigado. Valeu, Janaína, obrigado. Vamos lá, olha só. Quando eu falo da declaração simplificada, da regularização através da declaração simplificada, o que nós temos que ter em mente, né? Na categoria declaratória simplificada, as edificações residenciais têm que ter área total no máximo de 500 metros quadrados e devem ter sido concluídas até 31 de 2014, tá bom? Tem a lei, inclusive tem o decreto 59.164, ok? Existe ainda as edificações residenciais que devem ter a área total de no máximo
500 metros quadrados, já tinha falado, mas isso é muito importante, tá? Frisar isso. Lembra que eu falei, na regularização automática, nós temos vários impedimentos, né? Mas aqui na regularização declaratória simplificada, nós também temos, né, impedimentos. Então, nessa categoria de regularização de imóveis no âmbito municipal, também temos os impedimentos. Então, não são passíveis, presta atenção aqui na aula, não são passíveis de regularização declaratória simplificada os imóveis, conforme a Lei 17.202, essa lei municipal, existem outras leis, várias outras, cada município tem a sua, com base no decreto 59.164, isso é comum em todos os municípios, poucas diferenças, por isso a gente sempre vamos ter que estudar a legislação municipal quando assumimos um caso num determinado município, seja uma cidade grande, uma cidade menor, temos que fazer isso. A regra não é passível, não é possível, existe um impedimento da regularização declaratória simplificada, e aí a regra é muito parecida. Imóveis tombados, reservados ao raio envolvitório de área tomada, em áreas de proteção ambiental, de mananciais e preservação permanente também, em logradouros e terrenos públicos, também que sejam ou tenham sido objeto de operação urbana, em locais não edificáveis, junto às represas, córregos, linhas de transmissão de energia, em áreas de loteamentos regulares e que tenham também objeto da operação interligada, tá? Também não são passíveis, existe um impedimento, áreas que necessitam de recolhimento de outorga onerosa, tá bom? Quero mostrar um material para vocês aqui, pode liberar, Janaína, pode liberar. A Janaína está liberando para vocês aqui, vamos lá. Acho que não apareceu, Janaína, boa. Ó, tá vendo aqui? Então, repetindo, tá? Impedimentos para regularização também, ó. Imóveis tombados, preservados no raio envolvitório, tá vendo? 2. Impedimento também de usar esse sistema de regularização, essa ferramenta, em áreas de proteção ambiental de mananciais e preservação permanente. 3. Em logradouros de terrenos públicos. 4. Que sejam ou tenham sido objeto de operação urbana. 5. Também impedido esse tipo de regularização em locais não edificáveis junto às represas, córregos e linhas de transmissão de energia, e também em loteamentos regulares. Não podemos esquecer que tenham sido objeto de operação interligada também, e também que necessitam de recolhimento de outorga onerosa, tá bom? Pode tirar, Janaína, muito obrigado. Legal. Voltou sim. Legal, então, ó, tá craque no assunto, hein? Ninguém te engana, hein? Isso é importante. Nós falamos aqui, então, da regularização automática, falamos aqui da regularização declaratória simplificada. Existem 3 regularizações administrativas, municipais, na prefeitura que nós vamos fazer. Então, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Antes de falar da próxima, o que eu quero trazer para vocês, acho que é importante também. Como solicitar a sua regularização declaratória simplificada? Como que você vai fazer isso para o seu cliente? Então, presta atenção aqui, tá? O passo a passo. O pedido, gente, de regularização na categoria declaratória simplificada, ele será realizado através do portal de licenciamento em algumas prefeituras. Tem prefeitura que chama portal de licenciamento, tem prefeitura que chama de portal de regularização, portal do imóvel, portal da habitação, agora virou moda portal, né? Tem prefeitura que você faz, dentro do site da prefeitura, você acessa a habitação. E tem prefeitura pequena, né, município pequeno, que você ainda faz isso manual e físico. Então, tem que pesquisar, depende de onde você vai atuar. Mas o caminho das pedras e os seguintes documentos, né, os documentos necessários são, então vem comigo, ó. Primeiro, o requerimento, em regra eletrônico, salvo exceções físicos de algumas prefeituras. Esse requerimento você mesmo faz, é um requerimento mesmo, como se fosse uma petição. Em formulário específico, existem algumas prefeituras que fornecem um formulário específico, não são todas. Tem que preencher, quando tem esse formulário específico, fazer totalmente o preenchimento. E aí vai ser feito o quê? Você vai ter que recolher, tem que juntar nesse requerimento os comprovantes. Comprovante de preço público, né? Preço público. A taxa específica, que varia de valor de R$10 até R$100 em algumas prefeituras. 10 a 100 reais por metro quadrado, exceto para os empreendimentos chamado HIS e também HMP, depois nós conversamos sobre isso. E também eu preciso fazer o comprovante de recolhimento inicial do imposto sobre serviços de qualquer natureza, tá? O ISS relativo à operação de regularização. Lembrando que tem a reforma tributária aí, claro, né? Mas em regra é isso. Também
cópia da transcrição matrícula do imóvel, transcrição de 76, matrícula após 76, isso é RG, é CPF, SIC, né? Mesma coisa, só com nomes diferentes. Também é importante peças gráficas, planta, memorial descritivo, gráficas simples, compostas assim por plantas, memorial descritivo, cortes de identificação e quadro, né, de áreas, devendo também constar na folha de rosto, no mínimo, as seguintes informações, como uma declaração sob pena de lei, que a planta apresenta e representa fielmente as dimensões do terreno e as edificações existentes no local. A prefeitura fornece isso no próprio site, ou tem modelo na internet, ou você entra em contato com o professor Júlio, eu forneço o modelo. Fácil, é uma declaraçãozinha simples, mas isso é importante também, as prefeituras exigem. Quadro de áreas, resumindo, indicando as áreas a serem regularizadas, existentes, regulares, por pavimento, se for o caso, também eu vou juntar, tá? Então isso também é importante. O que eu trago de informação necessária também? Presta atenção aqui, foca aqui no professor Júlio. Nesse tipo de regularização, a chamada regularização de procedimento declaratório simplificado, não se admite a emissão, olha só, hein? Não se admite a emissão de comunicado, não se admite, tá? As peças, né? Pensando em pescar aqui, as peças gráficas, gente, deverão ser elaboradas e apresentadas por um profissional habilitado, tá? Então, isso também é importante. Mais uma dica de ouro, vamos pensar aqui, fazer um checklist para não errar. Os pedidos, sim, vamos lembrar, os pedidos da regularização devem ser protocolados por meio de procedimento declaratório simplificado e serão encaminhados à modalidade comum, como constatada alguma das situações que eu falei aqui na aula, e eu trago outros exemplos. Dentro desses exemplos, vale a pena lembrar a apresentação do certificado do cadastro rural, o CECIR, expedido pelo INCRA, caso de imóvel rural, incidência sim, de 2 ou mais zonas de uso na área de terreno objeto da regularização. Também é importante, estiver localizado o imóvel, né, a ser usado essa regularização, estiver localizado em zona, ZOI ou ZEP, e também necessidade de alguma anuência citada, que eu já falei. Também é importante também falar que esse imóvel, caso necessite de execução de obras e adequações, também é bom esclarecer isso. Também conste processo de andamento referente à regularização, reforma e edificação, e nos casos em que seja emitido o chamado certificado de quitação de ISS por pendência junto à Secretaria Municipal da Fazenda, também é importante lembrar, é uma informação importante. E também quando necessitar de parcelamento de solo também, tá, gente? Então, tudo isso que eu estou falando aqui são situações que eu vou fugir desse tipo de regularização, tá? Então, vou repetir aqui, você entendeu? Eu quero dizer para você que no procedimento declaratório simplificado, nós temos também todos esses procedimentos de declaração de regularidade ou de regularização municipal, nós temos situações que não são permitidos a essa ferramenta. E nesse procedimento, nessa ferramenta, nós estamos falando aqui da regularização, a regularização declaratória simplificada. Lembra que nós falamos da primeira? Declaratória automática, é uma forma de regularização. Segunda regularização, declaratória simplificada. Na regularização declaratória simplificada, então é muito importante que você saiba que não se admite a emissão de comunicado, não se admite. Tá? As peças gráficas deverão ser elaboradas e apresentadas por um profissional habilitado, e nós temos todo esse questionamento que eu te falei aqui em relação à apresentação de certificado de cadastro de imóvel rural, CECIR, incidência, a localidade, né? Depende da localidade do imóvel, CESOR, ZEP, tudo isso é muito importante também para te entender, tá bom? Legal, esse assunto é muito importante. Vamos para a próxima forma de declaração ou regularização, que é a chamada regularização declaratória. Essa também é importante e você tem que saber também. Vamos juntos aqui. Então nós falamos da primeira. A primeira forma de regularizar o imóvel na prefeitura é a regularização automática. A segunda é a declaratória simplificada. Vamos para a terceira. A terceira forma de regularizar o imóvel na prefeitura é a chamada regularização declaratória, ok? Declaratória. Como que eu faço essa regularização declaratória, professor Júlio? A regularização declaratória, quero lembrar a você, que são para imóveis residenciais maiores ou imóveis comerciais, escolas, escritórios, pousadas com áreas construídas de até 1.500 metros quadrados, que deverão solicitar a regularização na prefeitura, tá bom? Vamos lá, o que eu trago para você de importante então? Então, a regularização declaratória, ela será aplicada para imóveis residenciais, unifamiliares também, como é chamado, R1 e R2, para residências
familiares, horizontais e verticais, né? Então nós temos a classificação do R2 que eu já expliquei o que é, e também R2V, eu volto nesse assunto, lembrando que nós temos aí até 10 metros de altura e 20 unidades para edificações destinadas à habitação de interesse social, tá? Então a regularização declaratória, ela está vinculada, é a ferramenta que nós podemos usar para ajudar o nosso cliente, é um tipo de regularização, claro, é uma ferramenta, é uma espécie, mas será aplicada então para imóveis em regra residenciais unifamiliares, R1 e R2, que eu já mostrei para você, vou mostrar de novo, tá? Lembrando que essa regularização eu vou usar para residências multifamiliares, horizontais e verticais, R2, R2H e R2V, você já vai entender o que até 20 metros de altura, até 10 metros de altura, nós tivemos uma mudança recente, e 20 unidades, tá? Para edificações destinadas à habitação de interesse social. Quando eu falo de habitação de interesse social, gente, você vai lembrar do HIS. Lembra que eu falei HIS? Você vai falar, o que é isso, professor Júlio? É habitação de interesse social, legal? E existe ainda a habitação de mercado popular, que é HMP. HMP, coloca no caderno aí, mais fácil para você lembrar, mais fácil. Ó, coloca aí, HIS igual habitação de interesse social, legal? Coloca aí também, HMP igual habitação de mercado popular. Tanto uma como a outra, podemos usufruir da regularização através da regularização declaratória, combinado? Lembrando que a regularização da habitação de interesse social, a HIS, e a habitação de mercado popular, HMP, da administração pública direta ou indireta, para edificações de uso misto, para comércios, escritórios, pousadas e para outros locais de culto também, cultos religiosos, né? Então, explicando aqui, ficando bem didático, a declaração, a regularização municipal, a regularização na prefeitura, a terceira possibilidade que nós temos é a regularização declaratória, e a regularização declaratória será aplicada para imóveis residenciais unifamiliares, residenciais multifamiliares, horizontais ou verticais, imóveis de habitação de interesse social e imóveis de mercado popular, ok? Fácil, né? Tranquilo. Lembrando que quando nós falamos, né, de habitação de mercado popular, HMP, da administração pública direta e indireta, para edificações de uso misto, como comércios, escritórios, pousadas e para locais de culto, todas essas edificações devem ter, no máximo, 1.500 metros quadrados de área construída, conforme a Lei 17.202, Decreto 59.164 e outras leis de cada município, tá? Então isso é importante também. O interessado, gente, deverá protocolar de maneira eletrônica o formulário de regularização, além de apresentar os documentos requeridos e assinados por responsável técnico, tá? Isso é muito importante. Quero que você entenda também que as exigências e impedimentos para a regularização declaratória também é algo que a gente precisa estudar, né? Então vamos estudar juntos aqui também. Veja que a regularização declaratória é muito utilizada, hein, gente? Ela é muito utilizada. Ô, Janaína, faz um favor para mim, pode liberar a tela aqui, para que os nossos queridos alunos possam ver. Pode liberar? Ainda não. Foi. Apareceu? Apareceu. Legal. Ó, tá vendo aqui, gente, ó? Explicar de forma didática aqui, ó. Olha os tipos de uso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o predinho aqui, ó? Ó o predinho. Ele se enquadra na categoria R2V. R2V. Residências multifamiliares, ó, predinho. Residências multifamiliares, com até 10 metros de altura. Até 10 metros, hein? E no máximo 20 unidades. Então, até 10 metros de altura, 20 unidades. Anota aí. R2V, categoria R2V, igual residência multifamiliar, com até 10 metros de altura e no máximo 20 unidades. Legal? Eu falei que ia explicar para você, não ia passar batido não. Anota aí também, ó. Olha a categoria HIS e a categoria HMP, que é o imóvel de habitação popular de administração pública indireta. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. 4 predinhos aqui, ó. E olha aqui, ó. Agora a categoria NR, ó. O que é a categoria NR? Anota aí, categoria NR. São imóveis não residenciais considerados de baixo risco, tá vendo? Baixo risco. E tem outras categorias aqui, ó. Categoria R mais NR. O que é isso? Anota aí, categoria R mais NR.
São siglas, são nomenclaturas utilizadas pelo município, pela prefeitura. Olha lá, o uso misto. Tá vendo? O uso misto como, por exemplo, residência e comércio. Legal? E aqui, a igrejinha aqui, né? Pode ser igreja, centro espírita, igreja evangélica, não importa, né? Cultos religiosos, todas as naturezas respeitando as religiões. Também aqui locais de culto. Legal? Aqui novamente. Então a categoria R2V são residências multifamiliares com até 10 metros de altura e no máximo 20 unidades, hein? Categorias HIS e HMP, habitação popular de administração pública direta e indireta. Depois a categoria NR, são os imóveis não residenciais considerados de baixo risco. Depois aparece para nós categorias R mais NR, uso misto, como por exemplo residência mais comércio e locais religiosos. Legal, né? Fácil, né? Pode liberar a imagem aqui, volta em mim aqui. Como diz aí foca em mim, volta para mim, né? Voltou? Legal, voltou o professor Júlio. Legal. Lembrando, gente, que as exigências nesse tipo de regularização, estamos falando da terceira regularização, a regularização declaratória, tem exigências, claro, e nessa categoria as edificações têm que ter no máximo 1.500 metros quadrados de área construída, 1.500 metros é área construída e concluída até julho de 2014, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui desse tipo de regularização, mas é padrão entre os municípios. Pouca coisa muda, sempre nós vamos ter que estudar a legislação municipal. Vem comigo aqui então, ó. Então, nessa categoria tem que guardar isso. As edificações têm que ter no máximo 1.500 metros quadrados de área construída, tá? Vamos lá, anuências, isso é importante. Na categoria declaratória, a regularização de edificações enquadradas nas situações que eu falei aqui dependerão sim de prévia anuência ou autorizações de órgãos competentes, tá? Então, não tem jeito, não tem como fugir. Vamos estudar esses órgãos competentes? Então, vamos lá. O primeiro, imóvel tombado, preservado ou no raio envolvitório da área tombada, a anuência será do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Arqueológico, Artístico e Turístico, tá? Ou do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, de cada município. Pode ter outros nomes também, tá bom? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, a regra é muito parecida, mas podemos ter uma diferença de um município para outro, tá? Em relação a áreas de proteção ambiental, de mananciais, de preservação permanente, ou sujeitas a licenciamento ambiental, a anuência normalmente é da Secretaria do Verde ou do Meio Ambiente. Então, fique atento em relação a isso. Você pegar, tem Intertins, em Tocantins, São Paulo tem a CETESB, né? Que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então, vai depender do município que você está atuando. Tocantins eu falei errado, Palmas, né? Tocantins é o estado, Palmas, tá? Que é Intertins. Só que é engraçado que o Intertins é estadual, né, gente? É estadual. Vamos lá. Tem isso também, tá? Muitas vezes nós precisamos, mesmo que seja uma regularização municipal, o órgão é estadual. Então precisa tomar cuidado em relação a isso, depende de cada estado. Dependendo do lugar que você vai fazer essa regularização, a autorização é de um órgão municipal. Tá? Então tem que analisar, cada estado tem a sua regra, cada município tem a sua regra. Vamos lá, em áreas que necessite de consulta ao Serviço Regional de Proteção, ao voo, tem que ser feita uma consulta obrigatória ao Serviço Regional de Proteção ao voo, que é o chamado SRPV, tá? Então também é importante. Trago para você que também, isso também é fundamental, imóveis que abriguem atividade institucional, enquadrada como NR3, né, usos especiais ou incômodos, o interessado também irá, o engenheiro, o advogado que for prestar o serviço, você irá também, através de declarações, atestar que atende aos parâmetros de incomobilidade, né, dispostos, e aí anota aí nos quadros 2A e 2.1 da Lei 13.885, tá? É importante também. E existe também o polo gerador de tráfego. São situações imóveis que dependerão, de fato, para a regularização municipal, dependerão da certidão de diretrizes da Secretaria Municipal de Transportes e respectivo termo de recebimento e aceitação. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, é nos municípios mais burocráticos. É claro que no município menor as exigências podem ser muito menores do que essas, né? Então a gente está falando do mais difícil
porque o mais fácil fica simples para nós, tá bom? Vamos lá. Assim como qualquer regularização municipal na prefeitura, na regularização declaratória também existem impedimentos, como nós já falamos aqui na aula, né? E é importante falar que não são passíveis de regularização na categoria declaratória os imóveis tombados, preservados no raio envolvitório, de novo, é copia e cola, né? Envolvitório da área tombada, áreas de proteção ambiental de mananciais ou de preservação permanente, imóveis sem logradouros e terrenos públicos, imóveis que tenham sido objeto de operação urbana, imóveis em locais não edificáveis junto às represas, córregos, linhas de transmissão de energia, em áreas irregulares, imóveis que tenham objeto de operação interligada. Então, de fato, as regras são parecidas, tá? Mas nesse tipo de regularização, na regularização declaratória, eu quero que você saiba, eu quero que você lembre que tem aí a outorga onerosa, hein? Ok? Outorga onerosa. Vem comigo, presta atenção aqui para você entender. Todo terreno possui seu potencial construtivo básico estabelecido, além de um potencial construtivo máximo. Para construir acima do potencial construtivo básico, o interessado deverá realizar o pagamento de contrapartida financeira, a chamada outorga onerosa do direito de construir. Entendeu? Deu para entender? Olha o nome, hein? Outorga onerosa do direito de construir. Então, vou repetir. Todo terreno que possui seu potencial construtivo é o termo utilizado pelos engenheiros, advogados da área, nós. Todo terreno que tem potencial construtivo, esse potencial construtivo pode ser básico, o básico estabelecido, além de um potencial construtivo máximo, o básico e o máximo. Para construir acima do potencial construtivo básico, esse meio termo aí, o interessado deverá realizar o pagamento em contrapartida financeira chamada outorga onerosa do direito de construir. Isso é previsto em lei, tá? Lei 16.050, Lei 17.000, anote aí, 16.050 e 17.202. Combinado? Vamos lá. O fator de regularização da outorga onerosa, você entendeu o que é? Nas modalidades declaratória e comum, será de 1,2. Isso quer dizer o quê? Que para os casos de construção acima de coeficiência de aproveitamento básico, haverá o acréscimo de 20% no valor total calculado. Então, eu quero muito. Tem um material de apoio, Janaína, pode liberar. Você pode liberar. Tem um material de apoio? Vamos ver. Deixa eu ver se é isso aí. Pode liberar, vai ajudar nossos alunos aqui, ó. Não, ainda não está aparecendo, não. Agora sim. Boa, Janaína. Ó, tá vendo aqui, gente? Fica bem didático, hein? Ó, o fator da regularização da outorga onerosa tá aqui, ó. Pode ocorrer na declaração, na declaratória e comum 1 e 2, ó. Tá vendo? Para os casos de construção acima do coeficiente do aproveitamento básico, haverá o acréscimo de 20% no valor do cálculo. Ó, tá vendo aqui, ó? Pode tirar, Janaína. Pode voltar em mim. Foca no professor aqui para o pessoal prestar atenção. Isso. Então, deu para perceber, gente? Então, como que funciona isso, hein? Então, caso a edificação necessite de recolhimento, então, algumas regularizações necessitam de outorga onerosa. Olha o nome. Algumas regularizações necessitam de outorga onerosa. E deverá ser feito o seguinte cálculo, tá? Eu vou pegar a área do terreno em metros quadrados, a área construída, computável pelo empreendimento, né? E aí eu consigo fazer o cálculo. Esse cálculo, gente, tem um material de apoio, né? Pode mostrar aqui. O advogado não faz cálculo, o advogado não gosta, mas o engenheiro gosta. Você que é advogado, aluno da nossa pós, está falando assim, professor Júlio, isso aí eu não vou fazer, não sei fazer, não sabe mesmo. Mas você precisa saber como funciona. Quem vai te ajudar é o engenheiro. O engenheiro é a engenheira que está fazendo a nossa pós também. Essa pós é legal porque é um network, tanto é que tem o plantão de dúvida. Então nós vamos trocar informações, vamos fazer parceria. Por quê? Porque tem serviço que não tem jeito, só o engenheiro vai fazer, e tem serviço que o advogado vai fazer. A regularização registral, advogado. A regularização administrativa, advogado e engenheiro. Algumas situações tem que ter a participação do engenheiro, tá? Arquiteto, engenheiro, ou seja, a regularização de imóveis é multidisciplinar, né, gente? Ainda não está aparecendo o material, hein? Vamos lá. Gente, vamos lá. Printa essa tela que eu vou mostrar para vocês. Ó, tira a foto com o celular. Importante, hein?
Mas, professor Júlio, eu sou advogado, estou fazendo essa pós-graduação, não preciso. Precisa para ter noção do que está fazendo, ó. Engenheiro, né? Engenheiro civil é bom de cálculo, hein? Aí, ó. Tá aqui a fórmula. Olha a fórmula aqui, ó. Área de terreno, tá vendo? Área construída computável do total do empreendimento em metro quadrado. O valor do metro quadrado do terreno, constante do cadastro do valor do terreno, fins de outorga onerosa. O FS, fator de interesse social, olha o cálculo como é feito, ó. FP, fator de planejamento, conforme quadro, e o FE, fator de regularização. A fórmula é C igual, entre parênteses, AT, AC, fecha parênteses, vezes V, vezes FS, vezes FP, vezes FE. Professor Júlio, meu Deus do céu, dando aula de matemática, não, você tem que saber como é feito esse cálculo, tá? Nem sempre nós vamos fazer, porque isso muitas vezes cabe a outro profissional que vai nos ajudar. Normal. Pode tirar a Janaína, pode voltar no professor. Legal, hein? Então, ótimo. Vamos lá, o que eu quero trazer para você? Como solicitar a regularização pela modalidade declaratória? Como que nós vamos fazer isso? Então, o protocolo do processo de regularização na categoria declaratório será pelo portal de licenciamento, hein? Portal de licenciamento, a plataforma Total Digital, gente, ela serve tanto para a solicitação do pedido pelo munícipe, quanto também para a análise do projeto pelos serviços da prefeitura. Então, vamos guardar isso é importante. Os documentos necessários para dar entrada com o pedido de regularização na prefeitura, na categoria declaratória, previsto na Lei 17.202, então nós temos o requerimento por meio eletrônico ou físico. Se for meio eletrônico, normalmente tem um formulário específico no próprio site da prefeitura. Se não tiver, a gente faz o requerimento, não tem problema. Faz o preenchimento total. Tem que juntar os comprovantes dos recolhimentos. Preço público, taxa específica, comprovante de recolhimento inicial, né, do imposto de ISS. Tem que juntar a cópia da transcrição matrícula, as peças gráficas, que é plano terminal descritivo. Tem que juntar, tá? Aquela declaração que eu falei, que é a declaração que a planta apresenta fielmente as dimensões do terreno. É uma declaraçãozinha copia e cola, tem que fazer. O uso da edificação, bem como a sua subcategoria. E quadro de áreas de resumo, indicando as áreas computáveis, tá? Então, tudo fácil e tranquilo. Informações importantes, hein? No procedimento declaratório, se admite, ó, atenção, acorda aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. No procedimento declaratório, se admite a emissão de apenas um comunicado que deverá indicar os documentos ou declarações faltantes, incompletos ou incorretos e esclarecimentos também, tá? O prazo para atendimento do comunicado será de 30 dias contados a partir do primeiro dia após a sua publicação, podendo ser prorrogado mais uma vez o período igual a pedido do interessado e o não atendimento do comunicado implicará no indeferimento do pedido. Outro ponto importante, o prazo para o recurso, caso ocorra algum indeferimento, tem recurso, hein? Qualquer pedido de regularização na prefeitura, no município que seja indeferido, a gente pode recorrer. Estou falando ainda do âmbito administrativo. Judicial, cabe mandado de segurança, né, tem ações específicas. Mas no âmbito administrativo ainda, o prazo para recurso, nos casos de indeferimento, de qualquer tipo de solicitação e requerimento de regularização junto à prefeitura e município, em primeira instância administrativa, será de 60 dias, em regra, contados a partir do primeiro dia útil, após a data da publicação do despacho no Diário Oficial de Justiça, né? O Diário Oficial da Justiça não, o Diário Oficial da Cidade, tá? Diário Oficial da Cidade ou num jornal de grande circulação, ok? Legal, né? Legal. Então, essa é a regularização declaratória. Ah, professor Júlio, acabou, né? Acabou. Vamos embora para casa. Não, tem mais. Vamos lá, mais uma. Presta atenção aqui. Vamos lá.